Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Guilherme Ribeiro. Vamos continuar aqui falando sobre grandezas proporcionais, tá? A gente está na parte de regra de 3, na verdade. Então vamos seguir aqui. Bom, como eu falei na última aula, esse tópico é bastante importante, é fundamental que vocês façam vários exercícios para ver vários exemplos, aplicações. Mas algo que eu quero fazer aqui com vocês agora são alguns exemplos, tá? Então eu vou fazer dois exemplos com vocês, tanto um que usa a regra de 3, só que quando você tem grandezas inversamente proporcionais, como eu falei, fiquem atentos a isso, e depois eu faço um outro exercício com regra de 3 composta, tá? Que é o mesmo esquema da simples, a única diferença é que você vai ter 3 variáveis, então você precisa fazer uma análise aí um pouco mais cuidadosa, tudo bem? Então vamos lá. Começando aqui então, quero fazer o exercício 4 da página 112. Eu coloquei aqui alguns dados que ele deu, mas eu vou ler o exercício com vocês. Recomendo que vocês acompanhem aí na apostila, tá? Então, o exercício fala o seguinte: 20 operários, todos com a mesma capacidade de trabalho, realizam determinado serviço em 15 dias. Usando a regra de 3, ele poderia não falar isso, né, mas tudo bem. Também podemos deduzir em quantos dias 24 desses operários farão um serviço idêntico. Ele dá até uma tabelinha aí, e eu vou escrever ela, mas o importante é isso, ó. Você tem 20 operários que fazem um serviço em 15 dias. Então, isso aqui é um dado. Agora, você vai ter 24 operários e você quer saber em quantos dias o serviço vai ser realizado. Aí, ó, vocês precisam... O exercício poderia não ter falado mais nada, tá? Poderia ter falado só isso. Então, vamos pensar. Por exemplo, se você tem 20 pessoas para plantar uma árvore, essas pessoas plantam uma árvore em 15 dias. Agora, vamos supor que você aumente o número de pessoas que vai trabalhar com você para plantar aquela árvore. Então, ao invés de, sei lá, 10 pessoas irem buscar água e 10 pessoas plantarem, agora você pode dividir melhor. Você pode fazer com que, por exemplo, 14 pessoas vão buscar água e 10 pessoas façam a plantação. Então, você agiliza um pouco mais o serviço. Ou seja, se vocês notarem, quanto mais pessoas eu tiver construindo ou fazendo um serviço, menos tempo eu vou levar. Então, se vocês notarem, a gente tem aqui, ó, as grandezas que elas são inversamente proporcionais. Montando a tabelinha aqui, igual a gente vai ter uma tabelinha com os operários, colocar só o P, tá? E com dias. Tá? Essa tabelinha é sempre importante que vocês façam nesses exercícios de regra de 3, tá? Muito bem, então, se eu tenho 20 operários, eu sei que eles levam 15 dias para concluir o serviço. Agora, se eu tenho 24 operários, em quantos dias eles vão fazer? Vamos fazer aquela nossa setinha. Ó, aumentei o número de operários. Eu vou aumentar ou diminuir o número de dias? Vou diminuir, né? Porque eu vou fazer em menos dias. Então, na verdade, aqui vai ter um número menor que 15. Então, vai aumentar, certo? Para esse lado. Aumenta para esse lado. Então, o primeiro indicativo também que vocês podem ver é que se der, tipo, sei lá, 20 dias, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se eu tenho mais operários, eu vou ter que fazer em menos dias. Lembra que do bombom, né? Se eu tenho mais pessoas, eu vou ter que entregar menos bombons. Então, essa é a ideia. Então, o operários cresce para baixo e o dias cresce para cima. Tanto faz, tá? Vocês podem inverter aqui, não tem problema, mas o importante é que vocês verem que eles são inversos. Então, isso significa que são inversamente proporcionais. Igual eu falei, quando são inversamente proporcionais, a gente multiplica em uma reta. Então, a gente vai multiplicar esse por esse e igualar esse por esse. Tá? Vou fazer um xizinho aqui. Ou seja, vai ficar 20 vezes 15, 20 vezes 15, que vai ser igual a 24 vezes, não sei, vou colocar x. Tudo bem? Se vocês notarem, o exercício, na apostila, ele faz mais ou menos isso também. Então, vamos lá. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar esse 24, passar para baixo dividindo, vou só inverter a ordem aqui, tá? Colocar o x igual a 20 vezes 15 sobre 24. Como a gente fez na aula anterior, né? Posso dividir em cima e embaixo por 2, por quê? Porque eu tenho dois números pares, então vai ficar x igual a 20 dividido por 2 é 10 vezes 15.
24 dividido por 2 é 12. Posso dividir mais uma vez? Porque só para deixar um número menor que 10 aqui, né, embaixo também, fica um pouco mais fácil a divisão. Então 10 dividido por 2 dá 5 vezes 15. E embaixo 12 dividido por 2 dá 6. Legal. Então agora vamos fazer aqui, ó. Quanto que é 15 vezes 5? Vamos fazer rapidinho. 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 75. Então é 75 dividido por 6. Quanto que é isso? Então, 75 dividido por 6. Aqui vai dar 1, 6, sobra 1, 5. O mais próximo que eu tenho é o 12. 12, vai sobrar 3, aí vírgula, põe o zero aqui. 5, né? 5 vezes 6, 30, que vai dar 0. Então, 12,5 dias. 12,5 dias. Ah, professor, o que é 12,5 dias? Se você considerar que um dia é um inteiro, então se você tiver meio dia, né, vai ser 0,5 dia. Ou seja, metade de um dia. Então, se um dia tem 24 horas, metade de um dia tem 12 horas. Então, seriam 12 dias mais, né, 12 dias mais 12 horas. Tá? E é esse nosso valor do x. Então, x vale 12,5. Então, se a gente substituir aqui ó, por 12,5, primeira coisa que eu vejo, bom, é um número menor que 15. Então, já está um caminho correto. Então, quer dizer, 20 operários levam 15 dias e 24 operários vão levar 12,5 dias. Tudo bem? Então, tá certo. Vamos para o nosso próximo exercício, que vai ser de... Eu vou fazer o exercício 5, da página 112 também, que é a regra de 3 composta. Muito bem, então é o exercício 5, da página 112. O exercício fala o seguinte: três grandezas x, y e z. Então, x, y e z. Poderia ser, vou chutar aqui, tá? Por exemplo, pessoas, carros e motos. Não se preocupem com as letras não, tá? As letras só representam algo que ele não quer falar o que que é. São tais que o x, então, primeira informação, o x, ele é diretamente proporcional, vou colocar que ele é diretamente proporcional, tá? dp, a y. Beleza? E inversamente proporcional a z. Ou seja, a segunda informação é que, e aqui vai a interpretação de texto, né? Se ele está falando que o x é diretamente proporcional a y e inversamente proporcional a z, ele está falando que o x ele é inversamente proporcional a z, tá? Não é o y, tá, pessoal? É o x, tá? Na verdade, o y vai acabar sendo também, né? Porque eles são diretamente proporcionais, mas aqui ele quer falar o x, né? Então, o x vai ser inversamente proporcional ao z. E o y também vai acabar sendo, né? Por consequência. Muito bem. Então, ele fala o seguinte, né? Ó, se o x vale 2/3, então, x vale 2/3. O y vai valer 3/5. O y vai valer 3/5. E o z vai valer 9/5. Legal. Tá falando que isso aqui é uma sequência só, né? Então vamos guardar a sequência. Muito bem. Então, se o y... Agora vai falar só do y. O y vai valer 7/8. E o z vale... O z vale 1/4. E aí ele quer saber o valor do x. Então, x vale quanto? Não sei. O
que eu faço nesse exercício para ficar um pouco mais claro? A tabela, tá, pessoal? Aquela tabela lá da regra de 3 simples, que também vale para composta, é fundamental para poder entender melhor o exercício. Eu mesmo, quando fui resolver esse exercício, esse exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi montar a tabela. Ele até montou aí também, né? Então vamos lá, montar a tabela. Qual a tabela que eu tenho? Esses valores, x, y e z. Então vou colocar aqui, ó. X, y, opa, só que ficou um pouquinho grande. Y e z. E agora vamos colocar os valores deles. Muito bem. O x, então quando o x valer 2/3, o y vai valer 3/5 e o z vai valer 9/5. Legal. Eu não sei quanto vai valer o x, que eu quero saber. O y vai valer 7/8 e o z vai valer 1/4. E aí, informação importante, que é o que a gente notou aqui, foi que x e y são diretamente proporcionais, ou seja, se eu falar que está aumentando para cá e está aumentando para cá, na verdade está aumentando para baixo, né? Porque como y está aumentando para baixo, eu já vou colocar direto. Então, se o y está aumentando para baixo, como que eu sei que o y está aumentando para baixo? Porque, ó, 7/8 é maior que 3/5, né? Não, na verdade é o contrário, né? Já me confundi aqui também. O contrário, na verdade. O 3/5 é maior, né, do que os 7/8. Então, para cá tá aumentando. Ah, pessoal, só um detalhe. Ah, não sei quanto que vale, não sei qual que é maior, qual que é menor. Você pode fazer o quê? Você pode fazer uma simples divisão, né? Faz 3 dividido por 5. Então, aqui isso aqui não dá, né? Vai dar 0. Coloco 0. E aqui vai dar 6. 0,6. E o 7/8 era 7 dividido por 8. Não dá, vai dar 0, vírgula. E qual que é o mais próximo aqui da tabuada do 8, né? Que se aproxima do 70. A gente tem, por exemplo, o 64, né? 64 e o próximo seria 72. Então já passou. 0,8. Ou seja, ó, tá vendo como até eu me confundo às vezes? Não tem problema, isso aqui é natural. Sempre com divisão com fração fica difícil para você visualizar. Até seguindo a lógica que é o contrário, né? Então, 7/8 é maior, né? Porque dá 0,8 do que o 3/5. Então estava certo inicialmente. A apostila fez ao contrário, mas o que eu falei, isso aqui não significa nada, isso aqui é só para a gente ver quais são proporcionais e quais são inversamente, diretamente. Se está aumentando para baixo, então, como isso aqui é diretamente proporcional, também vai aumentar para baixo. E como o z é inversamente proporcional ao x, e também vai ser ao y, ele tem que ser para cima. Tá? Essas setas só indicam para a gente poder lembrar quais são diretamente e quais são inversamente proporcionais. Para quando a gente fizer aquelas nossas contas, não confundir. Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui primeiro? A gente pode falar que como esses dois são diretamente proporcionais, diretamente é a divisão. Então eu vou poder falar que fazer aquela nossa cruz, né? Então o 2/3 vezes 7/8 vai ser igual ao x vezes 3/5. Ou seja, quer dizer, na verdade tem que fazer direto, né? Eu fiz só uma parte aqui. Eu ia fazer passo a passo, mas eu acho que é melhor fazer direto, igual ele faz na apostila. E, além disso, se a gente pegar, por exemplo, o y, né, ou o z, como eles são inversamente proporcionais, o 3/5 vai ter que ser multiplicado direto, inversamente, né, que é essa reta, por esse aqui também. Tá? Na apostila, ele usa até ele usa exatamente o y, né? Bom, tanto faz usar o y ou o x. E aí, como é que a gente faz a conta? A gente faz
uma multiplicação direta aqui. Ou seja, a gente vai fazer aqui, ó, o 2/3. Então, 2/3 vezes 7/8. Isso tem que ser igual ao x vezes 3/5. E aí, aqui eu poderia falar que é igual, né? Mas para seguir a sequência, eu vou falar que ó, o 3/5 está multiplicando o 9/5. E o 7/8 está multiplicando o 1/4. Então eu vou pôr até 1/4 aqui do outro lado, porque está multiplicando 7/8, né? Vezes 1/4. E agora é só fazer as contas, né? Pode ficar um pouquinho confuso, até diferente da apostila, mas é para vocês verem exatamente que a regra de 3 é um pouco mais complicada, mas no fundo é só você ir pensando com calma, tá? Fazendo esses, quem quer diretamente proporcional, quem quer inversamente proporcional. Agora é só fazer conta, né? Bom, o que a gente poderia fazer aqui é, vamos primeiro multiplicar todo mundo, porque a gente tem números cortados, mas aí como está difícil para enxergar, vamos multiplicar. Ó. 2 vezes 7 vezes 1 vai dar 14, sobre 3 vezes 4 dá 12, vou pôr 12 vezes 8, que a gente já consegue cortar aqui. Igual a, então, 3 vezes 9 dá 81, 81 não, 27, né? Vezes x sobre 5 vezes 5, 25. Por que eu separei aqui, né? Porque a gente pode dividir em cima e embaixo por 2. Por exemplo, tira esse 12 e esse 14, vai ficar 7 sobre 6. Já melhora um pouquinho as contas. Tá? Um outro jeito também, você pode primeiro reduzir, né, essas duas tabelas, depois juntar com o z, aí tanto faz, tá, pessoal? Vocês podem escolher o método que vocês acharem melhor. Esse método mais direto assim, né, que talvez fique um pouco mais confuso, mas também se você fizer direto esse aqui e depois juntar com o z, também dá certo. Né, que é como se tivesse uma regra de 3 simples, depois você pega essa simples, o resultado, e faz uma simples com o z. Continua aqui, né? Então vai dar 7 sobre 6 vezes 8, que dá 48, igual a 27x sobre 25. Você vê que estão os números meio feios aí, né? Mas vamos lá. Vamos multiplicar aqui em cruz, né? Porque ó, vou colocar o 27 lá para cima. Então vai ficar x igual, vou inverter aqui. O 25 vezes 7 sobre o 27 vezes 48. Tá? Bom, então são números feios aqui, né? A gente poderia reduzir, por exemplo, por 3, né? Porque eu tenho o 3. Não sei nem se por 3 daria também, né? Mas vamos fazer a conta direta aqui, que às vezes fica um pouco mais fácil. Então, 25 vezes 7. Então, 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 175. Então, ficaria 175. Embaixo vai dar um número um pouco mais feio, né? 27 vezes 48. Que vai dar 8 vezes 7. Deixa eu ver se tá certo. Se é isso mesmo, pessoal, porque tá dando um número estranho aqui. Porque ele fez um pouquinho diferente na apostila.
Porque na verdade eu não resolvi dessa forma, né, eu resolvi juntando esses dois aqui, que eu acho que é um pouco mais simples. Tô tentando reproduzir da apostila, mas eu acho que não vai acabar dando certo não. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu errei aqui nessa conta. Vamos voltar um pouquinho? E a gente refaz ele aqui. Eu acho que eu inverti algum valor aqui que eu não tô sabendo qual que é. Bom, vamos pensar como se fosse a simples, né? A simples seria, então, 2/3 vezes 7/8 igual a x vezes 3/5. Se vocês notarem, eu consigo até chegar mais ou menos no que ele colocou aqui, né? Que seria, ele pegou, né, ele chamou de x, ele chamou de a, vou trocar aqui também, chamar de a, vai ficar igual a apostila. Vou colocar a, vai ser a variável. Ele pega, né, TSA e joga aqui para baixo, vai ficar 2/3 vezes 1 sobre a. E aí o outro, ele mantém os 3/5. Aí o 7/8 ele inverte, né, que ele joga para o outro lado. 8 sobre 7. E aí ele multiplica pelo 1/4 e pelo 5/9. Que ele já está invertendo aqui também. Então o que ele está fazendo aqui, foi o que eu fiz no meu caderno, foi fazer o A. Então fazer, por exemplo, 2/3 vezes o 9/5 igual a... Estou fazendo direto, tá? Ó. A vezes 1/4. Então ele fez isso. Aí o que ele fez? Se você isolar, né, o A, você pega... Na verdade ele isolou 2/3 aqui, né? Ele fez o seguinte, ele fez os 2/3, que vai ser igual ao A vezes 1/4 vezes 5/9. Então aí ele pegou isso aqui e colocou aqui, ó, 1/5 e 5/9. Tá? Na verdade o A ele colocou aqui para baixo, né? O A não está aqui, o A ele pôs aqui para baixo. Então, ó, o 2/3 vezes A sobre 1 sobre A. Então tem que ter isso aqui multiplicando também. Tá? E esse aqui então é do Z e esse aqui é o do Y. Tá bom? Acho que eu falei, às vezes fica um pouco confuso, mas é porque realmente a composta é um pouco mais confusa. Bom, resolvendo aqui então, o que a gente pode fazer? Pode pegar esse 3, jogar lá para cima, multiplicando, 2 para baixo, multiplicando. Então, na verdade, o A está embaixo aqui. Se eu inverter o A, eu inverto todo mundo também. Às vezes fica um pouco melhor, tá? Vamos inverter o A, a gente inverte todo mundo. Então vai ficar 3 sobre 2 vezes A igual a 5 sobre 3, 7 sobre 8, 4 sobre 1 e 9 sobre 5. A gente pode pegar esse 2 e jogar lá para cima, multiplicando, esse 3 para baixo. Então A é igual a... Ó, vou cortar aqui já, ó, 5 com 5. Vou cortar esse 3 com esse 9, aí fica 3 em cima. Esse 8 com 4, fica 4 embaixo. Então vou pegar esse 2 e jogar para cima, vai ficar 2/3 vezes 7/4 vezes... Aqui vai ficar 1, então vai ficar 1 mesmo, aqui fica 3. Vou cortar esse 3 com esse 3. Esse 2 com esse 4, vai ficar 2 aqui. Isso aqui vai ficar... Peraí que eu comi bola de novo aqui. Aqui na verdade é 2, né? Aqui é 2, né? 8 dividido por 4, 2. Aqui é 2. Aqui é 2. Então 2 dividido por 2 dá 1. E aí sobra só o 7. Então o A vale 7. Tudo bem?
Vocês viram que é um pouco mais complicado, mas é porque realmente você acaba se perdendo nas contas, tá? Só voltando aqui, só vou montar a estrutura de como que seria daquela forma que eu falei. Ó, pegando só a primeira parte, tá? Ó, você vai ter o 2/3 vezes o 7/8 igual ao A vezes 3/5. Tá? Essa é a primeira parte. Resolve essa conta aqui. Aí, o do Z, você poderia pegar o X e o Z. Ficaria como? Ficaria... Só que é inversamente, então tem que multiplicar direto. Então ficaria 2/3 vezes 9 sobre 5 igual a vezes 1/4. Então esse aqui seria o segundo. E aí você precisa achar uma forma de juntar essas duas equações. Qual que é a forma que ele encontrou aqui? Ó? Ele está falando que ele pegou esse A, né? Colocou lá para baixo. Então, ó, fica 2/3 vezes 1 sobre A. E aí pega o 5 e põe lá para cima. Fica 5 sobre 9 vezes 1/4. E aqui ele fez a mesma coisa. Ele pegou esse A e jogou lá para baixo. Então, 2/3 vezes 1 sobre A igual a 8 sobre 7 vezes 3 sobre 5. Tá vendo? Então ele tá falando que são coisas iguais. Ó. 2/3 sobre A tem que ser igual ao de baixo. É isso que ele está falando. E aí o que eu fiz aqui, que a gente fez aqui? A gente juntou os dois. Ó, 2/3 sobre A. Então tem que ser igual a 3/5 vezes 8/7 vezes 8/7 vezes o 1/4 vezes 5/9. E chegamos no resultado. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Tá? A gente enrolou um pouquinho nas contas aqui, mas matemática é assim mesmo. A gente tem que fazer, refazer. Vocês estão vendo que tem várias formas de fazer, né? E o mais importante é que vocês consigam, às vezes, fazerem duas formas, chegarem no mesmo resultado. Porque se chegarem em resultados diferentes é porque uma das formas está errada. E aí vocês precisam rever algumas coisinhas. Mas é questão de prática, tá, pessoal? Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem, em paz, tranquilos. Qualquer dúvida podem me procurar. Podem procurar a Vitória, o Richard. Estamos à disposição. Beleza, pessoal? Um abraço, hein? Tudo de bom. Tchau, tchau.